motivo de se preservar essas informações é que na web a informação ela é muito efêmera, ela se perde com grande facilidade. Por exemplo, um canal de notícias, um jornal eletrônico, né? Ele se perde em questão de meses, dias ou anos, vamos dizer assim, né? Basicamente, a informação ela muda constantemente, ela se altera constantemente e faz com que a gente passe a repensar critérios de autenticidade, integridade, fidedignidade, né? Como nós vamos prever se um site é autêntico ou não, né? Se a gente passar a preservar ele, né? O que que vai, quais são os aspectos que vamos levar em conta para dizer que se ele é autêntico ou não, se ele é bastante efêmero, se ele muda constantemente, né? E a maioria dos websites, depois de um certo tempo, eles se perdem, eles podem se desaparecer permanentemente, vamos dizer assim. A grande maioria das iniciativas de preservação digital, elas estão ligadas às instituições de patrimônio, né? Arquivos, bibliotecas, museus, universidades, né, também. E, basicamente, a preservação ela vem sendo um tema de, vamos dizer, 2 décadas ou 3 décadas, aí, pelo menos uns 20 anos de pesquisa aí na ciência da informação no Brasil, né? Ela vem sendo um tema aí de grande ênfase nas pesquisas atualmente. E o arquivamento da web, ele é muito mais recente, principalmente aí nos últimos 5 anos, 3 anos aí, a gente tem aparecido as primeiras pesquisas aqui no Brasil sobre o arquivamento da web. Vamos dizer que o arquivamento da web seria a preservação da web, a preservação de conteúdos que são publicados dentro de websites, né, os próprios websites, como também além dos websites, pode ser as redes sociais, né? E basicamente, o arquivamento da web, ele alude processos que vão selecionar, coletar, armazenar, recuperar, que visando o acesso, a preservação, né, de conteúdos que foram produzidos nesses ambientes. Só que existem várias dificuldades, conforme eu falei, não só a questão da efemeridade, né, mas também o amplo volume de informações que são produzidas nesses ambientes. Elas são perdidas rapidamente ou ficam indisponíveis rapidamente, né, na sua forma original. E também está, além disso, há condições de legalidade, né? Talvez não só a questão de coletar websites, né, para preservação, tem a ver também com a questão de se é possível coletar. Existe a necessidade de autorização dos donos de websites, né? As permissões de licenças, do proprietário do conteúdo, ou até mesmo os nossos dados armazenados em um determinado website, né? Se você autoriza que esses dados sejam coletados e serem usados para determinados objetivos. A grande maioria das iniciativas de arquivamento web visa a pesquisa. O objetivo é a preservação para fins de pesquisa. Basicamente seria isso, tá? Como exemplo de arquivos da web, nós temos o maior exemplo que é o Internet Archive, ou Arquivo da Internet, tá? Que é uma organização sem fins lucrativos, que permite o acesso gratuito, tá? Uma biblioteca digital de páginas de web, livros, textos, músicas, softwares, né? Através de uma ferramenta que chama Wayback Machine, tá? Vocês podem, depois eu passo o link, se for possível, tá? E outro arquivo que a gente pode citar como exemplo é o arquivo da web portuguesa, né, lá de Portugal, que é o arquivo.pt. Basicamente, são dois arquivos que visam a preservar conteúdos da web. No caso aí de Portugal, seria preservar para pesquisa o acesso a páginas da web de Portugal. É arquivado desde 96, se eu não me engano, tá? Na esfera nacional, como eu havia falado, o tema é muito recente, carente de estudos, tá, e de iniciativas. Um dos maiores pesquisadores da área, justamente é o que está participando dessa live, fiquei até surpreso, que é o Moisés, professor Moisés, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, tá? Moisés Hockenbach, desculpe se eu pronunciei errado, tá, Moisés?
E ele basicamente tem feito várias pesquisas, como eu estou no começo da pesquisa, né? Para mim é um mundo totalmente novo de trabalho, de pesquisa, né? Ele tem trazido vários trabalhos relevantes na área, então eu cito sim o professor Moisés pela importância nessa área, principalmente na área de biblioteconomia e ciência da informação, né? E ele também deixa claro no estudo dele que não há iniciativas sistematizadas, ainda é carente as iniciativas sistematizadas no Brasil, né? Levando a uma carência de uma memória cultural na web brasileira e as gerações presentes e futuras, tá? Apesar dessa carência, né, a gente tem alguns grupos de pesquisa, um deles é liderado pelo professor Moisés, que seria o Núcleo de Pesquisa em Arquivamento da Web e Preservação Digital, que é o NUAWeb, tá? Que é ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, dando essa introdução geral, tá, bem básica, o foco do meu projeto do doutorado é justamente trabalhar com os critérios de seleção dos conteúdos que estão na web. Hoje em dia, existe um consenso na comunidade científica que existe a necessidade de selecionar aquilo que vai ser preservado, né? A gente tem volumes crescentes aí criado em ambientes digitais, principalmente aí a web, né? Que tem as suas restrições, suas dependências, uma relevância certamente variável, né? E a gente precisa selecionar para preservação, né? Não é possível preservar tudo para todos, é inviável e nulo, principalmente em tanta questão de custos, como a questão legal também de tudo isso, né? Tem que ter um amparo legal para realizar essas coletas, essa preservação desses conteúdos, né? E principalmente tá o calcanhar de Aquiles, né, dessas iniciativas, como eu venho falando diariamente agora, né, é, é a questão da lei. No Brasil ainda não se tem leis fortes de amparo, de apoio à preservação digital, principalmente na questão da web, né? Nós temos aí o Reino Unido, que tem uma lei própria que viabiliza a coleta de registros públicos, né? De registros ligados ao governo do Reino Unido, por exemplo, que permite a coleta de websites, perfis de presidentes ou perfis de órgãos ligados ao governo nas redes sociais, né? Twitter, Facebook, né? Que dão esse amparo para a coleta, tá? Por fim, a gente pode citar assim a questão das relações da pesquisa do arquivamento web com o Covid-19, né? Foi um desafio fazer essa relação. Até falei para a Luciana que poderia, para a Ana também, que poderia fazer até um capítulo sobre isso, né? Mas eu acho que o ponto principal da relação do arquivamento web com o Covid é que a informação ela é única e historicamente valiosa. Basicamente, qualquer tipo de informação, né, levando em conta aí alguns critérios de seleção. É, então, existe o valor histórico e cultural, né? Por exemplo, você conseguir preservar o discurso de um presidente, vamos dizer assim, que venceu uma eleição, ou anúncio de alguma invasão em algum país estrangeiro, né? Isso é noticiado em alguns sites, ele é noticiado nas redes sociais. Então, preservar todo esse conteúdo tem um valor, sim, histórico, cultural, né, para as gerações futuras. Esse seria um primeiro ponto, vamos dizer assim, né? Por mais que a gente tenha esse valor histórico, há também o valor legal, né? Que você é obrigado legalmente a preservar websites, né? Mas também, não só essa questão cultural, né? Essa questão de valor, né? Histórico-cultural, é de prever eventos, né? E é aí que eu acho que as relações com o Covid-19 ficam um pouco mais claras. A partir do momento que você preserva conteúdos na web, seja redes sociais, sejam websites, que tratam sobre um determinado fenômeno, vamos dizer assim, chuvas, né? Chuvas em determinada região. No futuro, se ainda estiver preservado esse conteúdo, você pode prever as causas que levaram a chuvas ou qualquer outro fenômeno posterior ligado a essas chuvas, vamos dizer assim. Então, o Covid é a mesma coisa. Eu acredito que a preservação de sites,
de conteúdos relacionados a toda essa pandemia que há muito tempo não se vê, né, no mundo, né? Eu acredito que no futuro a gente possa aprender um pouco o que aconteceu, o que está acontecendo nesse momento, né? Quais foram as alternativas que nós adotamos, quais foram os efeitos, as consequências, e a preservação de tudo isso poderá prever ou até mesmo melhorar uma situação futura, que pode sim acontecer novamente, nesse mesmo sentido, uma nova pandemia ou não, né? Então, eu acredito que sim, essa é uma importância do arquivamento da web. Eu trouxe alguns exemplos, né? Mas não sei se eu vou conseguir passar para vocês. É que, como eu falei, né, uma das iniciativas é o Internet Archive, né? O arquivo da internet. Basicamente, essa iniciativa que tem como propósito preservar toda a web, né? Uma proposta totalmente bem forte, né? Bem radical, né? De tentar preservar toda a web. Através dela, você consegue ter acesso a vários sites, né? Um exemplo de site seria o primeiro website criado no mundo, né? Que a gente poderia citar como exemplo. Ligado, por exemplo, ao Covid-19, nós temos um projeto aqui na UFSCar que se chama InformaSUS UFSCar. Esse site também já passou a ser preservado dentro do Internet Archive, pela ferramenta Wayback Machine, tá? Então, tudo ali que está sendo publicado relacionado às notícias do Covid, o que se tem feito, seja em São Carlos, aqui na Universidade Federal de São Carlos, no interior de São Paulo, como também no Brasil, tudo isso está sendo preservado, está sendo coletado, está sendo registrado para gerações futuras, tá? Nós temos também exemplos de coleções em outro arquivo da web, que no caso pode ser a Biblioteca do Congresso da Universidade, da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Ela tem coleções de websites preservados, tá? Um exemplo, por exemplo, são websites da Guerra do Iraque de 2003, eleições presidenciais americanas. E o que é interessante, como no Brasil ainda não se tem uma iniciativa própria de arquivamento da web, de preservação da nossa web, muitas iniciativas internacionais possuem algumas coleções no Brasil, né? Aí é que está o problema, nós ficamos à mercê, né, dos critérios de seleção, das políticas, de outras instituições a respeito da nossa web. Então não se preserva toda a web, são resquícios da nossa web, partes da nossa web, que são preservadas. Dentro da coleção da Biblioteca do Congresso Americano, nós temos uma coleção que é a eleição presidencial no Brasil, desde 2010, então nós temos a de 2010, 2014, 2018. Temos também uma coleção sobre literatura brasileira de cordel, e também, se eu não me engano, eles também começaram a trabalhar um pouco sobre sites de Covid. Eu dei uma olhada, mas não consegui nenhum link, apenas algumas informações em fóruns e não tão fidedignas, vamos dizer assim, oficiais. Nós também temos, além do arquivo da web, nós também temos alguns projetos que lidam com mídias sociais, principalmente Twitter, né? Informações no Twitter, que são preservadas para gerações futuras. Um exemplo disso seria o projeto americano chamado DocNow. Ele é um projeto que simplesmente ele preserva conteúdos nos tweets sobre fatos históricos e significativos relacionados à cultura americana, principalmente à cultura negra americana e assim por diante. Temos também, né, o próprio ex-presidente Barack Obama, ele fez um projeto que chama The Obama White House Social Media Archive, que seria o arquivo de mídia social da Casa Branca relacionado ao presidente Barack Obama, né? Ele preserva basicamente os perfis oficiais do presidente e da Casa Branca, tá? Seja Twitter, Facebook, Instagram, e permite o acesso gratuito a esses conteúdos. Então, fechando toda essa discussão, basicamente, eu acredito que o arquivamento web ele tem sim o seu potencial de preservação de websites que estão relacionados ao Covid, né? A preservação dessas informações, quais foram as consequências, vão permitir prever eventos futuros, né? Nós temos um diagnóstico do que aconteceu hoje, o que está acontecendo hoje, para a gente se sair melhor, vamos dizer assim, né?
para se sair um pouco melhor no futuro a respeito de condições ou condições piores